com essa expansão, a tendência é o desenvolvimento da inteligência emocional. A tendência é aquela pessoa se tornar um pouco mais desapaixonada, mas com uma alta vibração. E ela vai compreender mais aquilo que tem ao redor dela, ela vai aceitar mais aquilo que tem ao redor dela, e ela vai tender a encontrar possibilidades para a resolução de problemas dos mais diversos de uma forma muito mais rápida. E não só problemas, como também se ela está numa situação positiva, mas se ela almeja algo além da posição que ela está, do momento que ela está, né, daquele momento da vida dela, independentemente da área, ela consegue, de uma forma desapaixonada, mas com alta vibração, a trabalhar a consciência dela para resolver, né, tudo que ela precisa resolver para alcançar a situação que ela almeja. Tanto que o Grabovoi tem uma frase que eu gosto muito, né? Use a consciência para resolver seus problemas. Né? Então, eu acho que isso vem muito de acordo, né, com o que a gente está conversando hoje, que é clientes com problemas complexos que vêm te procurar no seu consultório para a resolução deles e que se sentem capazes de alcançar. Então, os números de Grabovoi, eles trabalham esse nível consciencial para que, com a consciência, aquela pessoa gradativamente ela consiga resolver. Quanto maior aquele nível consciencial, mais rápido é esse processo, mais curto é esse período em que ela vai se olhar o problema de um ângulo diferente, se conectar, aceitar, abraçar e resolver. Né? Então, esse é um processo muito interessante. Existem 3 passos fundamentais nesse processo que eu estou explicando para você aqui. O primeiro passo é o cliente, ele se abre. A premissa básica, que nunca te contaram, mas eu estou aqui para te contar, das práticas, dos ensinamentos de Grabovoi, é libertar. Aumentar a liberdade para aquela pessoa atingir a situação que ela busca na vida dela. Toda vez que você pensar em passar alguma prática do Grabovoi, seja dentro de algum pacote ou algum pacote específico voltado para os números de Grabovoi, para ajudar na transformação daquela pessoa, você vai compreender que aquele mecanismo feito pela conexão do seu cliente com os números vai ajudar a garantir um grau de liberdade maior para que ele possa respirar, para que ele possa sair daquele afogamento que ele está naquele momento, para ele ver que o mundo é mais do que a situação que ele está. O mundo tem mais possibilidades do que aquele problema que ele está enfrentando, ou aquilo que ele almeja que ele ainda não sabe como conseguir. Né? Então, aumentar a liberdade é uma premissa básica, um movimento básico, e o primeiro movimento que ocorre no seu cliente quando ele começa a praticar Grabovoi, e até mesmo você, se você começar a praticar de uma forma mais consistente, rotineira, né, de uma forma mais estruturada. Então, esse primeiro movimento, ele é o mais importante, porque o primeiro gatilho para a mudança do seu cliente é ele se sentir livre. Se ele não se sentir livre, a chave não vira. Se ele não se sentir livre, ele não se sente empoderado. Se ele não se sentir livre, ele não consegue se preparar internamente para fazer a mudança acontecer. Então, o primeiro movimento é o movimento de se sentir livre. É o movimento de se sentir livre. E o segundo movimento é o movimento que eu amo. Eu acho que para mim é a menina dos olhos do ensinamento de Grabovoi, é o ato de criar. Que muitos gostam, principalmente os norte-americanos gostam de falar manifesting, o ato de manifestar algo. O ato de criar algo, muita gente gosta do termo co-criar, não tem problema, só muda o termo, o nome é o mesmo, o significado é o mesmo, criar. É o ato dele começar a criar situações positivas
para ele chegar até o resultado que ele almeja. Então, primeiro ponto, liberdade, né? Ele se libertar, se sentir livre daquela situação em que ele se encontra. O segundo passo, né? O segundo estágio dessa transformação é a criação. Então, ele entra num processo de criar aquela situação que ele almeja, né? Ou seja, ele já se sente capaz e agora ele está criando. E um terceiro movimento pode parecer simples, tá? Pode parecer simples para todos nós, inclusive, até na nossa vida pessoal, minha e sua. Terapeuta que eu tô te falando aqui, olha só. O terceiro é algo que parece simples, mas é difícil, e eu falo difícil a nível profundo. E eu não tô falando aqui a nível racional, tá? Eu tô falando aqui a nível profundo. O terceiro pode parecer muito difícil, que é o receber. Como que é difícil receber? Como que as pessoas se sentem incapazes de receber? Teve uma pessoa que eu fui, inclusive é uma terapeuta, eu gosto muito dela, que eu fui presenteá-la com algumas sessões relacionadas com os números de Grabovoi. A transformação foi incrível, eu quero ter a oportunidade de conversar com vocês sobre um pouquinho sobre ela e, inclusive, de repente chamá-la aqui para a gente poder fazer uma live juntas para falar um pouquinho sobre essa experiência que ela teve. O ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que, em algum momento daquele processo todo, ela chegou para mim e falou assim: Alan, você lembra quando você me ofereceu esse presente e eu te olhei com uma cara estranha? Eu falei assim, eu lembro, você me olhou com a cara estranha mesmo, não te conhecia muito bem e tudo, e eu fiquei um pouco na dúvida, mas fui seguindo, né? Fui seguindo. Na dúvida, segue. E eu pensei que talvez era pelo fato da gente não ter se conectado ali de início, enfim, mas isso não me impediu de te dar o presente que eu queria te dar. E ela falou assim, sabe por que eu fiz uma cara estranha? Eu fiz uma cara estranha porque eu não estou acostumada a receber. Eu não me sinto confortável em receber. Em receber algo de alguém, em receber um presente de alguém. Eu adoro doar, mas receber é um desafio para mim. Claro, eu estava conversando, gente, com uma terapeuta integrativa, experiente, anos de estrada. Ela reconhece a dificuldade que ela tem. Eu acho até que eu posso arriscar dizer que ela tinha, não deve ter mais. Ela já deve ter ressignificado isso com o trabalho que nós fizemos juntas. Mas o fato é, quantos e quantos clientes que vão no seu consultório todos os dias e que tem essa mesma dificuldade